Bom, vamos classificar agora a interação da radiação com tecido biológico. É importante que a gente tenha isso em mente porque ele vai nos nortear em todas o nosso desenvolvimento científico daqui para frente. Então, nós temos a radiação, o efeito da radiação, a classificação dessa radiação de acordo com a faixa de energia. Então nós temos aqui, projetando na tela, nós temos efeitos que são somáticos e nós temos efeitos que são hereditários. O que modifica um em relação ao outro? Efeitos hereditários, necessariamente a célula danificada é uma célula de uma gônada, de uma célula germinativa. Então esse efeito vai ser propagado nas futuras gerações, desde que o efeito não seja a esterilidade, ok? Então, se eu tenho um dano celular em uma das gônadas, feminina ou masculina, quem vai sofrer esse dano vão ser as futuras gerações. Quem pode sofrer esse dano, melhor dizendo. Já os efeitos somáticos são efeitos em todas as outras células que não as germinativas. Quem vai sofrer esse dano, esse efeito, é o indivíduo que foi exposto, ok? Então, somático, o indivíduo exposto manifesta o dano. Genético, ou hereditário, as próximas gerações vão manifestar esse dano. Ainda falamos sobre tipo de célula, agora sobre tempo de manifestação da doença. Nós temos efeitos que são tardios e temos efeitos que são imediatos. De acordo com a dose, de acordo com a radiosensibilidade, nós temos efeitos que são imediatos, que são aqueles relacionados à aparição desse dano em um curto intervalo de tempo. Nós temos também efeitos que são tardios, aqueles que vão ocorrer no intervalo bem longo após a exposição daquele indivíduo. O câncer, por exemplo, é um tipo de efeito tardio que é radioinduzido. As queimaduras de pele, necrose, todas essas síndrome cutânea da radiação, ou SAR também, síndrome aguda da radiação, são efeitos que você observa o dano num período muito curto, são efeitos imediatos. O que muda um em relação de outro? A dose, ok? Bom, ainda sobre essa classificação, nós podemos classificar de acordo com a dose. Esse é muito importante. Nós temos efeitos que são estocásticos, vêm de estoque. São efeitos que são relacionados a baixas doses. Cada dose que você recebe, ela é estocada, ela é cumulativa. E nós temos efeitos que são determinísticos. Esse efeito determinístico são efeitos onde você recebe uma exposição de dose acima de um determinado limiar, certo? Então, existem limiares para várias aparições de danos. Se você receber uma dose acima desse limiar, você tem um efeito determinístico. Ele não é mais probabilístico, ele passa a ser um efeito que você sabe que ele vai ocorrer. E esses efeitos determinísticos, eles estão relacionados a curto período de tempo, efeitos que são imediatos. Já o efeito estocástico, que é aquele que pequenas doses que são acumuladas ao longo da sua vida, por isso que todo controle dosimétrico ele é ao longo de toda a vida daquele profissional, vida útil daquele profissional. Nós temos efeitos que são relacionados a efeitos tardios. Então, estocásticos tardios, imediatos determinísticos. É importante a gente entender que eu tenho um limiar para a ocorrência de um dano. Quanto mais alto for superior a esse limiar, maior vai ser o dano, certo? Então, quanto mais eu passar a dose, aquele limiar que eu sei da ocorrência daquele efeito, pior vai ser o dano. Então, por exemplo, em efeitos na pele, eu tenho desde a eritema, que é aquela vermelhidão na pele, até a necrose. Isso passando por vários efeitos intermediários. O que distinguiu a ocorrência de uma eritema para a ocorrência de uma necrose? A dose recebida. Já o efeito abaixo desse limiar, que é o estocástico, quanto maior a dose, maior a probabilidade de ocorrência. Então, determinístico, eu sei que vai ocorrer o dano. E quanto mais acima for desse meu limiar, pior vai ser o dano. No estocástico, eu não tenho certeza que o dano vai ocorrer. Ele é um dano
probabilístico, mas quanto maior for a dose, mesmo abaixo desse limiar, mas quanto maior for a dose, maior a probabilidade de ocorrência. Fazendo uma analogia simples, eu consigo ganhar um prêmio na Mega Sena com um único bilhete. Eu consigo ter um dano celular com uma única dose. Porém, quanto mais doses eu tiver ou quanto mais bilhetes eu adquirir, o que acontece com a minha chance de ganhar? Aumenta, ok? Essas são algumas imagens que ilustram um pouquinho de efeitos radioinduzidos. Então, sobre a catarata. A catarata é um importante efeito que pode ser radioinduzido. Não significa que todas as pessoas que têm catarata tenham sido oriunda de exposição à radiação. E os profissionais que foram extremamente importantes no todo o desenvolvimento do conhecimento que hoje existe sobre catarata são os médicos intervencionistas. Então a prática ela mudou muito dos seus primórdios para o dia de hoje, se tornando uma prática mais segura, principalmente por causa de algumas radiodermites que foram desenvolvidas nos membros superiores e principalmente por causa da catarata. Então, hoje, por exemplo, um conhecimento mais recente que foi desenvolvido por uma das ICRPs é que a catarata, quando no passado acreditava-se que era apenas efeito determinístico, ou seja, acontecia quando era acima de um determinado limiar, hoje já se sabe que a catarata ela também pode ser estocástica, ou seja, pequenas exposições ao longo do tempo podem levar à opacidade do cristalino, que é a catarata. O que esse profissional ele deve fazer? Ele deve utilizar todos os equipamentos de proteção, como por exemplo o óculos plumbífero, para proteger a exposição da radiação espalhada no cristalino dele. Então, aí estão alguns efeitos aí que foram demonstrados, tá? Cárie nos dentes, que pode sim ser radioinduzida, tratamentos, uma radiodermite na região do pescoço, amputações, esterilidade desde permanente ou temporária e um grande tratamento que foi feito de uma necrose desenvolvida na região dorsal daquele paciente. Aquilo ali foi fruto de dois procedimentos de cineangiocoronariografia no intervalo curto de tempo, com a fonte direcionada para uma região única e que acabou gerando aquele dano. Esse paciente ele foi tratado num hospital especializado, que é um hospital na França, de Percy, para que fizesse toda aquela regressão de uma necrose que aconteceu e o caso dele serviu como estudo